Olá, amigos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho muito interessante. E por isso eu quero pedir a você que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Mas antes do testemunho, eu gostaria de falar de um assunto que eu já falei no vídeo anterior. Eu só gostaria de fazer um comentário para corroborar o que eu disse no último vídeo. Só observe essas notícias. Esse site evangélico, ele dá 5 razões de por que o cristão não deve ouvir música secular. Já esse outro traz um longo texto que explica os cambalachos que existem entre os cantores gospel e as mídias de massa. Tem coisas que assustam até os mais céticos. E esse outro mostra a banda secular, ou seja, de músicas do mundo, conforme dizem os evangélicos, tocando e cantando as suas músicas no púlpito da Igreja Batista da Lagoinha. Meus amigos, por que eu insisto em dizer que a igreja evangélica está se tornando uma espécie de doença tragicômica coletiva? Em uns lugares, os irmãozinhos que moram ali na cidade, aquele irmãozinho que é fiel nos seus dízimos, ou a irmãzinha que canta na igreja, são impedidos ou proibidos de cantar ou de subir no púlpito porque deixaram de cumprir uma vírgula dos usos e costumes. Em outros lugares, as bandas seculares fazem a festa em cima do púlpito. Mas então, voltando para o testemunho. Observe essa frase. O mundo está tão estranho que ter um coração bom parece desvantagem. Esse não é um versículo bíblico, mas carrega uma grande verdade. Então imagine que a história que eu vou lhe contar não seja real. Imagine que seja uma história fictícia. Imagine um pastor superior que traz um pastor auxiliar para trabalhar no mesmo campo que ele. Depois de certo tempo, acaba acontecendo um desentendimento tão grande entre eles, um desentendimento carregado de acusações obscuras e abjetas. Então o pastor auxiliar, por força das circunstâncias, acaba indo embora. Depois vem outro pastor auxiliar trabalhar com o mesmo pastor superior. E os mesmos desentendimentos começam com as mesmas motivações dos desentendimentos anteriores. Some-se a isso alguns escândalos financeiros. Então, esse segundo pastor auxiliar, também por força das circunstâncias, vai embora. Então o pastor superior anuncia que agora sim virá um pastor auxiliar que vai revolucionar, que vai mudar tudo, que vai resolver tudo. Só que esse pastor auxiliar, ele acaba adoecendo. E ninguém sabe o que fazer para abafar o caso. Até uma internação compulsória é cogitada, com a intenção de fazer com que esse pastor auxiliar desaparecesse, pois ele simplesmente tinha se tornado um problema. E seria muito estranho que 3 pastores auxiliares em sequência tivessem problemas no mesmo campo e com o mesmo pastor superior. Ouça bem, imagine que essa história seja real. Apenas imagine se fosse real. Esse pastor auxiliar, que havia perdido a mãe há poucos meses e cujo irmão tinha sofrido um grave acidente de carro, ficando praticamente em estado vegetativo, entrou em um estado muito grave de depressão, inclusive com tentativas de suicídio. Então esse pastor auxiliar vai em uma consulta com o seu médico psiquiatra, que lhe diz: eu preciso que alguém da sua família fique responsável pelos seus medicamentos.
Então o pastor auxiliar responde: eu não tenho ninguém da minha família para cuidar de mim. Então o médico diz: eu não posso prescrever os remédios que você precisa pelo histórico suicida. Se tomar todos, poderá morrer. Então eu tenho que receitar doses que, mesmo que sejam ingeridas todas de uma vez, não serão suficientes para levar a óbito, mas também não darão o resultado terapêutico necessário, já que são doses muito menores. Nesse momento, então, desse impasse, um amigo desse pastor auxiliar se oferece para cuidar do pastor e se responsabiliza pelos medicamentos. Então, o pastor auxiliar procura o pastor superior e lhe entrega uma carta pedindo o seu desligamento do ministério devido à sua doença, e não pede nenhuma, repito, não pede nenhuma ajuda financeira. Ele sai com uma mão na frente e a outra atrás. Então esse amigo do pastor auxiliar o leva para um lugar distante, calmo, onde não tem internet, nem telefone funciona, para se tratar corretamente. E aos poucos o pastor auxiliar foi se recuperando. Sabe como esse pastor auxiliar foi recompensado? Com boatos de que os dois amigos eram um casal, que tinham se tornado homossexuais e estavam morando juntos. E também, de presente, um áudio do filho do pastor superior, chamando o pastor auxiliar de piá de M e fazendo graves ameaças. Mas essa história, que é apenas fictícia, o pastor auxiliar simplesmente não fez nada. Ele deixou tudo nas mãos de Deus. Ou seja, esse poderia ser um lindo testemunho de amizade, de como um amigo renunciou tudo para cuidar do outro que estava doente. E acabou se tornando um pesadelo de injustiças, julgamentos e zombarias. Teve pastor irresponsável e precipitado que reproduziu a mentira no púlpito da sua igreja, sem ao menos averiguar os fatos. Mas como eu disse no início do vídeo, o púlpito de muitas igrejas evangélicas virou um lugar de absurdos mesmo, né? Um lugar para uso nojento mesmo. Meus amigos, o mundo está tão estranho que ter um coração bom parece desvantagem. Mas não se esqueça e não confunda as coisas. É apenas uma história fictícia. Pois, se essa história fosse real, seria muito, mas muito triste para quem teve de enfrentar tudo isso. Então, qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. Deus abençoe você e sua família.